Olá, caríssimos, eu sou Carlos A. Júnior e sejam bem-vindos ao projeto Um Quarto de Oração, na nossa Catecraft, aqui onde você vai encontrar catequese e Minecraft junto. Basicamente, desde o último vídeo, onde nós falamos sobre o pecado original, eu fiz algumas modificações aqui, fiz algumas implementações aqui também, inclusive eu fiz algumas modificações aqui sobre o nosso mundo aqui, né, o nosso mapa aqui. Eu criei uma farm de villages, né, aqui, bem simples para me gerar villages para fazer as minhas outras farms, né, farms de ferro e essas demais coisas que nós vamos precisar. Hoje nós vamos falar sobre um vídeo, sobre um conteúdo importante, né? Quando passa por perto desses porcos aqui, é uma barulheira. O que nós vamos entender hoje é sobre, depois do pecado original, Deus começa o seu plano de salvação, né? Uma vez eu vi uma pessoa dizendo o seguinte, que o plano de salvação de Deus para nós era o seguinte. O plano de Deus para nós era o seguinte: eram os 2 primeiros capítulos da Bíblia. O restante dos capítulos da Bíblia, o restante da Bíblia é tudo Deus tentando consertar o erro do homem, do pecado original que nós vimos na semana passada. Então, esse é todo o conteúdo. Então era para ser daquele jeito. Era para ser daquele jeito que Deus queria para nós, né? Vivermos aquela harmonia perfeita sempre. Porém, pelo pecado original, pela liberdade, o homem pecou. Por causa do pecado original, o homem perdeu acesso a Deus de forma plena. E aí Deus começa o seu plano de salvação do homem. O primeiro plano de salvação do homem vem logo após o pecado, né? Onde ele promete que a descendência daquela mulher, a descendência de Eva, trará a salvação, e a descendência da serpente trará a condenação para o homem, né? Levará a condenação para o homem. Então, logo em seguida, depois, né, nós temos a aliança com Noé. Primeiramente, antes de Abraão, nós temos a aliança com Noé. E Noé foi essa pessoa que vê a primeira aliança de Deus conosco. A primeira aliança de Deus conosco. E ele faz essa aliança, Deus faz essa aliança com ele, dizendo que ele um dia, pelas águas, ele irá salvar todas as pessoas. Essas águas são símbolo do batismo, né? As águas de Noé, que aparecem no dilúvio de Noé, são frutos desse batismo. E depois de Noé, nós temos a aliança com Abraão. Deus faz uma aliança com Abraão, onde ele promete que haverá um povo numeroso. Deus promete um povo numeroso também. Logo depois de Abraão, né, isso obviamente eu estou resumindo as histórias dos patriarcas, estou resumindo as histórias importantes das alianças, mas aqui nós entendemos que existe essa promessa, existem outras coisas que são necessárias, são importantes nós vermos, né? Um dia a gente pode ver sobre isso, mas antes nós precisamos ver sobre as promessas. E aí, depois de Abraão, nós podemos ver o ponto mais seguinte, nós temos a promessa a Moisés. Abraão ali vai abranger também Isaac e Jacó, que são seus filhos, seu filho e seu neto. E depois de Abraão, a aliança de Abraão, nós temos a aliança com Moisés. Aliança com Moisés, que é a aliança da libertação da escravidão, onde Deus irá libertar o seu povo, liberta o seu povo hebreu das garras do Egito
e também promete essa libertação de promete essa libertação do pecado também. Depois nós temos a aliança com Davi, onde Deus promete a realeza, Deus promete um rei, Deus promete aquele que irá governar todos os povos, que é o próprio Jesus. Então, se você vai vendo que são todas as... você vai reparando que são todas as atividades referentes a Jesus, porque Jesus é o nosso Salvador, Jesus é o nosso... Jesus é aquele que irá nos salvar, certo? Em seguida, nós temos também a aliança depois de Davi, né, onde Deus promete um rei. Deus também vai apresentar os profetas, que os profetas, todos eles irão falar. Aqui nós temos Isaías, Jeremias, Ezequiel, são os mais importantes. Eles irão apresentar o Salvador, a promessa do Salvador, a promessa de um Messias, a promessa daquele que virá libertar o seu povo. Mas não é uma libertação política, não é uma libertação militar, não é uma libertação que envolva algo material, mas é aquilo que envolve o físico, o espiritual, que é o próprio pecado, a libertação do pecado. Então, depois das alianças do Antigo Testamento, nós temos de fato o cumprimento da nova aliança, a nova e eterna aliança que o próprio Jesus nos comunicou. Essa aliança ela começa com a encarnação de Jesus através da anunciação do anjo Gabriel à Virgem Maria. E ao dizer sim, Maria toma posse, Maria faz a encarnação acontecer, a encarnação de Jesus acontecer em seu ventre e no mundo. Deus, que é eterno, Jesus, o Filho eterno do Pai, ele faz um corpo para si. Ele faz um corpo para si. Deixa eu ver aqui, aqui. É nessa aqui então. Então Deus faz um corpo para si. Através do sim de Nossa Senhora, através do sim da Virgem Maria, ele faz um corpo para si. E nós aí temos outra aliança também de Deus. Então tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que Jesus praticou em sua vida é de fato um contrato conosco, é de fato um aprendizado conosco. Deus está nos ensinando, Deus está nos educando a sermos e obedecermos, a sermos fiéis, a termos fidelidade, a termos fé em Deus, por meio de seu Filho Jesus, que é obedientíssimo, que é amorosíssimo, que é castíssimo, que é prudentíssimo, que é o Rei dos Reis e é aquele que irá que veio para nos salvar. Então, depois da encarnação, nós podemos falar sobre a vida de Jesus. E falando sobre a vida de Jesus, a gente pode perceber também que Jesus ele teve uma vida muito simples, né? Até os seus 30 anos, Jesus teve uma vida muito simples, trabalhando, aprendendo com José, cuidando das coisas do lar também e fazendo as suas práticas religiosas no templo, sendo obediente a Deus, sendo obediente aos seus pais também, submisso aos seus pais, como a própria palavra diz. Algo que nós podemos chamar a atenção, de uma passagem que nós podemos chamar a atenção da vida de Jesus, é a perda e o encontro de Jesus no templo, quando ele se perde aos 12 anos no templo. E por que aquela passagem está ali? Bom, aquela passagem ela apresenta várias outras nuances, mas é importante ela estar ali. Um dos grandes motivos dela estar ali é porque é a primeira vez que Jesus chama Deus de Pai, né? E ele apresenta Deus como seu Pai. Não devo eu cuidar das coisas do meu Pai? Em seguida, nós temos o ministério de Jesus, toda a sua missão, aí ali depois dos seus 30 anos até os seus 33 anos. E ali, quando Jesus vai para o seu ministério, então cura pessoas. Então o ministério de Jesus é composto
por todas essas por todas essas realidades, né? Realidades de muito amor, muitos milagres, muita empatia, muita observância com o outro, né? Prestar atenção nas dores do outro, reconhecer as dores do outro e reconhecer que o homem precisa de Deus, que o homem precisa de Deus. E o homem intercede, pede, e Deus intercede pelo homem. E Deus intercede pelo homem através de Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo. Em seguida, nós temos então a morte de Jesus. A morte de Jesus, ela também faz parte da aliança, ela é necessária, por quê? Porque ela traz, de fato, ela traz para nós a salvação. É com a morte de Jesus, é com o sacrifício de Jesus que que Jesus reconcilia o Pai com toda a humanidade. Porque Jesus, sendo Deus e sendo homem, ele reconcilia toda a humanidade com Jesus reconcilia como? É o perdão do pecado original. É o perdão não só do pecado original, mas de todos os pecados cometidos pelo homem. De todos os pecados cometidos pelo homem. Em seguida, nós temos a ressurreição de Jesus. Um fato que nós precisamos também ser atentos o fundamento de toda a nossa fé católica, de toda a nossa fé cristã, é a ressurreição de Jesus. Porque se Jesus venceu a morte, como Jesus venceu a morte, ele nos mostra que o pecado, que o mal, ele não tem a última palavra sobre nada nas nossas vidas, sobre as nossas vidas, mas que Deus é quem tem a última palavra, que Deus está no controle das nossas vidas. Ele é o Senhor das nossas vidas. Logo em seguida, a ressurreição, nós temos a ascensão e o Pentecostes, a ascensão de Jesus e em seguida, 9 dias depois ali, por isso os 9 dias do Pentecostes, né, da ascensão ao Pentecostes, nós chamamos de novena. As novenas, que são considerados esses 9 dias que nós rezamos, é uma inspiração do Pentecostes, dos 9 dias que os discípulos ficaram em oração até o dia de Pentecostes. Depois do Pentecostes, nós temos a missão dos apóstolos, a missão da igreja. Paulo, Pedro, Tiago, André, Felipe, ali todos aqueles apóstolos que anunciaram Jesus Cristo, que anunciaram a ressurreição, que anunciaram a salvação que veio por meio de Jesus Cristo. E por fim, né, e não só ali os apóstolos, mas toda a igreja, todos os seus sucessores, os papas, os bispos que vêm até nós, que nos apresenta até nós. Então, a igreja que nos apresenta Jesus Cristo, que apresenta o nosso Senhor. E por fim, nós teremos, para terminar, a consumação dos tempos, a consumação dos dias, né? Que eu fiz mais uma minerada, né? Consegui mais um diamante pra gente aqui. Logo em seguida eu vou fazer uma farm de villagers ali, né? Uma biblioteca para ter mais encantamentos, para ter mais armaduras, né? Enfim, com os villagers que eu vou conseguir ali, certo? E aí nós temos a consumação dos tempos, que é a parousia, a volta de nosso Senhor Jesus Cristo sobre as nossas vidas, nos dando realmente a consumação da nossa vida, a consumação da salvação em nós, certo? Então, nós precisamos entender o quê? Né? Precisamos entender que Jesus nos ama. Deus nos ama e Ele nos ama desde o pecado. Ele nos ama sempre. Ele sempre nos amou. E o plano de salvação dele é, de fato, esse plano que nos dá vida. Que nos dá vida. E é um plano pensado desde sempre. Deus sempre teve um plano para as nossas vidas. Deus sempre teve um plano para a nossa salvação. Por isso nós precisamos confiar em Deus e saber que Ele está no controle da nossa vida, certo? Então, eu fico por aqui. Deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui, compartilha esse vídeo com outras pessoas também, compartilha esse vídeo com aquele seu coleguinha da escola, da catequese, compartilha esse vídeo com outras pessoas também, tá bom? Eu fico por aqui,
nós encerramos. Você viu que a gente não fez muita coisa no vídeo, né? Eu falei para vocês, eu faço mais as coisas no off aqui, né? Mostro aquilo que eu faço para vocês, mas o que nós fazemos aqui é falar sobre catequese, falar sobre Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo por Jesus e nada sem Maria. Fiquemos selados na proteção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você.